Era uma tarde abafada de segunda-feira quando o som cortante se espalhou novamente pelos corredores da mansão. O relógio da parede marcava 2 horas, mas dentro daquela casa o tempo parecia congelado, preso ao choro incessante que se repetia dia após dia. Renata Silva subia lentamente os degraus da escada, equilibrando os materiais de limpeza nas mãos trêmulas, quando sentiu o coração apertar. O eco do choro não vinha apenas de um quarto. Era como se a dor preenchesse cada canto, cada móvel, cada parede. 2 choros. 2 lamentos iguais, mas com timbres diferentes, que se misturavam numa sinfonia desesperada de sofrimento. Eram as gêmeas. 2 crianças tão pequenas e frágeis, mas que carregavam um mistério que ninguém conseguia decifrar. 3 horas seguidas de choro hoje. Ontem tinham sido 5. Anteontem 6. Ninguém na casa lembrava mais o que era silêncio. Ninguém lembrava mais o que era paz. Renata parou no meio da escada, apoiou o pano de chão no corrimão e respirou fundo. A cada soluço das bebês, lembranças dolorosas vinham como flechas em sua mente. Há pouco mais de 1 ano, ela mesma havia perdido um bebê de 4 meses de gestação. Um silêncio gelado havia tomado conta da sua vida naquela época. Agora, trabalhava naquela mansão havia 3 semanas e parecia que o destino estava lhe mostrando o oposto. Não o silêncio da perda, mas o grito incessante da vida que clamava por ajuda. Apertou os olhos e murmurou baixinho, quase como uma oração: "Meu Deus, essas crianças." Um barulho súbito a fez abrir os olhos. Rafael Ferraz, o dono da mansão, surgiu no corredor do 2º andar. Aos 34 anos, parecia ter envelhecido uma década em poucas semanas. As olheiras profundas, o cabelo desgrenhado, a camisa social mal abotoada, tudo nele mostrava um homem derrotado. Não um empresário milionário, mas um pai esgotado. Seus passos eram arrastados, como os de um fantasma que vagava sem rumo. Ele olhou para os lados, perdido, até soltar uma palavra fraca, quase um pedido de socorro: "Sueli." A governanta, uma senhora de 50 anos, surgiu quase imediatamente. Trabalhava ali havia 20 anos, conhecia cada detalhe da casa e cada segredo da família. Em suas mãos, segurava sempre um caderninho velho, onde anotava tudo o que via, tudo o que ouvia. Sueli não era apenas funcionária, era testemunha da história daquela família. Aproximou-se devagar, os olhos marejados de pena. "Patrão, o senhor precisa descansar. Não pode continuar assim." Rafael balançou a cabeça, riu sem graça e respondeu com a voz embargada: "Descansar? Como que eu vou descansar? Sueli? Como posso dormir, se minhas filhas passam a noite chorando desse jeito? Que pai eu sou?" Sua voz falhou. Ele apoiou as mãos na parede, respirando fundo, tentando não desmoronar diante da empregada. Renata, parada na escada, observava a cena em silêncio. A dor dele atravessava a sua própria. Rafael, com as mãos trêmulas, puxou o celular do bolso. Os dedos hesitavam sobre a tela, mas finalmente conseguiu discar. "Doutor, aqui é o Rafael Ferraz. Eu sei que já liguei hoje de manhã, mas as meninas continuam. Estão terríveis. Tem que ter alguma coisa que o senhor possa fazer. Eu pago o que for preciso. Mas, por favor, doutor, eu não aguento mais ver minhas filhas sofrendo desse jeito." Do outro lado da linha, apenas um silêncio constrangedor e algumas palavras rápidas, técnicas, que mais pareciam desculpas do que soluções. Rafael fechou os olhos, frustrado. "Entendi, obrigado, doutor." Ele desligou e permaneceu alguns segundos imóvel, como se segurasse o mundo inteiro nas costas. Sueli aproximou-se, tocou-lhe o ombro e murmurou: "O senhor precisa ser forte. Por elas." Mas até sua voz soava cansada. Enquanto isso, Renata sentia o corpo todo arrepiar. O choro das gêmeas parecia crescer, como se estivesse pedindo para ser ouvido, para ser compreendido. Mas ninguém conseguia explicar. Nenhum médico trazia respostas. Nenhum remédio trazia alívio. Algo maior, mais profundo, parecia escondido atrás daqueles choros. Algo que ninguém ainda ousara encarar de frente.
Os dias naquela mansão tinham se transformado em uma rotina de agonia. O luxo dos cômodos não conseguia esconder a tristeza que dominava o ar. Os empregados andavam cabisbaixos, trocando olhares silenciosos, como se carregassem todos o mesmo peso. O jardim impecável, as paredes brancas, os lustres caros, nada parecia combinar com o sofrimento que ecoava a cada segundo. Era como se a casa inteira estivesse chorando junto com as crianças. Renata, mesmo nova na mansão, já percebia que havia algo estranho. Os olhares de Sueli, as conversas sussurradas entre os empregados, as visitas médicas sem explicação, tudo parecia parte de um mistério maior. E, no fundo, ela sabia que não era apenas um trabalho. De alguma forma, estava ligada àquela dor. Cada vez que uma das bebês soluçava, ela sentia como se fosse o próprio coração se partindo. Naquela noite, ao terminar o turno, Renata desceu as escadas em silêncio, mas antes de sair pela porta, olhou uma última vez para o corredor onde os quartos das crianças ficavam. O som ainda ecoava, insistente, interminável. E, por um instante, ela sentiu que aquele choro escondia algo mais do que fome, dor ou desconforto. Era como se houvesse uma mensagem oculta ali. Algo que precisava ser descoberto. Mal sabia ela que sua chegada naquela mansão não era apenas uma coincidência. Mal sabia que aquele choro não iria apenas ecoar nos seus ouvidos, mas mudaria sua vida para sempre. E é aí que tudo começa. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol iluminar completamente os jardins da mansão, o som que já havia se tornado um hábito voltou a dominar os corredores. O choro das gêmeas não parava, parecia se misturar ao vento que batia nas janelas, ecoava nos corredores e preenchia até os quartos mais distantes. Renata chegou cedo, como de costume, mas seus passos hesitaram ao atravessar o portão de ferro. Respirou fundo, fechou os olhos por um instante e rezou em silêncio para que, talvez, aquele dia fosse diferente. Mas bastou abrir a porta principal para perceber que tudo continuava igual. No hall, encontrou Sueli com o caderninho velho nas mãos. Os olhos da governanta estavam vermelhos, não se sabia se de cansaço ou de lágrimas. Ela olhou para Renata e fez um gesto com a cabeça, indicando que não havia novidades. Desde as 3 da manhã, minha filha. Não pararam um minuto, murmurou num tom baixo, como quem carrega o peso de um segredo que não pode ser revelado em voz alta. Renata suspirou. Deixou os baldes no canto e começou a varrer o chão, mas cada soluço que vinha do andar de cima parecia atravessar seu corpo como uma flecha. Em determinado momento, parou, encostou a vassoura na parede e levou a mão ao peito. Seu coração batia acelerado, lembrando-lhe de cada detalhe do bebê que perdeu. A dor antiga parecia se reabrir a cada choro daquelas crianças. Pouco depois, Rafael desceu as escadas. Usava a mesma camisa do dia anterior, agora ainda mais amassada. Seus olhos fundos estavam inchados, o rosto pálido como quem não dormia havia dias. Passou por Renata sem olhar para os lados, caminhou até a sala de estar e afundou no sofá. Colocou as mãos na cabeça e ficou ali, imóvel, enquanto as lágrimas corriam. Não era o choro desesperado de um empresário arruinado, era o choro silencioso de um pai que se sentia impotente. Renata observava de longe, comovida. Algo dentro dela dizia que precisava fazer mais do que simplesmente limpar a casa. Mas quem era ela para se meter? Uma funcionária nova, sem experiência, sem voz naquela mansão. Ainda assim, não conseguia ignorar a cena. Sueli entrou na sala com um copo de água e tentou confortar o patrão. O senhor precisa comer alguma coisa. Não adianta ficar assim. Rafael balançou a cabeça, recusando. Seus lábios murmuraram quase inaudíveis. Não é justo. Eu daria tudo, tudo, para ver minhas filhas sorrirem. Mas nada adianta. Médicos, remédios, exames, ninguém sabe. Eu tenho dinheiro, Sueli, mas de que adianta, se não consigo comprar um minuto de paz para minhas meninas? Essas palavras ecoaram na mente de Renata. Dinheiro não comprava tudo. Dinheiro não calava o choro. Havia algo maior ali. O dia seguiu arrastado.
Os empregados trocavam olhares, cochichavam nos cantos, mas ninguém ousava falar abertamente. O jardineiro, ao passar pela cozinha, comentou baixo que já não suportava mais trabalhar naquele ambiente. Essa casa está amaldiçoada, disse, sem perceber que Renata o escutava. A palavra ficou martelando na mente dela. Amaldiçoada. Seria possível? À tarde, enquanto organizava os produtos de limpeza no depósito, Renata ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou Sueli, que entrou devagar, fechando a porta. A governanta olhou em volta para garantir que estavam sozinhas, depois encarou Renata com seriedade. Eu sei que você sente algo pelas meninas. Eu percebo no seu olhar. E é por isso que preciso te pedir. Não fale nada do que você vê ou ouve aqui fora dessas paredes. Essa família já carrega dor demais. Promete. Renata ficou confusa. Claro, Dona Sueli. Mas, o que a senhora quer dizer com isso? O que está acontecendo? Sueli suspirou fundo, apertou o caderninho contra o peito e respondeu. Algumas coisas não podem ser ditas. Ainda não. E saiu, deixando Renata mergulhada em mais dúvidas. Naquela noite, Renata não conseguiu dormir. Voltou para sua casa simples na periferia, mas o choro parecia ecoar em sua mente. Deitou-se, fechou os olhos, mas em vez de silêncio, ouvia os soluços das gêmeas. E então, num sonho estranho, viu-se dentro do quarto das crianças. O ambiente estava escuro, mas podia distinguir duas figuras pequenas nos berços. Ao se aproximar, percebeu que as meninas não choravam. Estavam apenas olhando para ela, em silêncio, com olhos grandes e profundos. E foi nesse olhar que ela sentiu algo inexplicável, como se as bebês estivessem tentando se comunicar. Acordou assustada, suada, com o coração acelerado. No dia seguinte, decidiu que precisava fazer algo. Não podia mais ser apenas espectadora. Ao chegar na mansão, respirou fundo e foi direto ao corredor das crianças. Os outros empregados a olhavam com estranhamento, mas ela não recuou. Parou diante da porta fechada, ouviu o choro mais uma vez e colocou a mão sobre a maçaneta. Antes que pudesse girar, a porta se abriu sozinha. E ali estava Rafael, com o rosto ainda mais cansado, os olhos marejados. Ele a encarou por alguns segundos e disse, você acredita em coisas que a ciência não explica, Renata? A pergunta a pegou de surpresa. Sem pensar muito, ela respondeu, acredito que existe dor que não se vê. Acredito que existe algo além do que os médicos entendem. Rafael suspirou, abriu um pouco mais a porta e deixou que ela visse as meninas. Eram lindas, com pele clara e olhos brilhantes, mas o rosto estava vermelho de tanto chorar. Renata se aproximou devagar, estendeu a mão sobre uma delas, e naquele instante, algo inesperado aconteceu. O choro cessou por alguns segundos. Rafael arregalou os olhos. Como você fez isso? Renata, surpresa, respondeu, eu não sei. O silêncio durou pouco, porque logo as duas voltaram a chorar, ainda mais forte. Mas aqueles segundos foram suficientes para plantar uma nova esperança no coração daquele pai. Ele olhou para Renata como quem vê uma luz no fim do túnel. Fique. Ajude-me. Por favor. Renata sentiu o peso daquela responsabilidade. Sabia que sua vida jamais seria a mesma a partir daquele instante. O choro das crianças não era apenas um som perturbador. Era um chamado. Um mistério que ela teria que ajudar a desvendar. Na manhã seguinte, a mansão parecia respirar diferente. O clima ainda era pesado, mas algo havia mudado. Rafael não tirava os olhos de Renata. Aquela pequena pausa no choro da filha, mesmo que por alguns segundos, havia reacendido nele uma esperança que já estava morta. Sueli, no entanto, observava em silêncio, desconfiada. Ela sabia que nada acontecia naquela casa sem um motivo maior. Enquanto limpava a cozinha, Renata tentava se convencer de que o que sentirá na noite anterior havia sido apenas coincidência. Mas no fundo, sabia que não. Aquilo que acontecerá não poderia ser explicado de forma tão simples. Quando tocou a bebê, sentiu uma energia diferente percorrer seu corpo,
uma mistura de calor e arrepio que parecia vir de dentro dela mesma. No final da tarde, Rafael a chamou para conversar na biblioteca, o cômodo mais silencioso da casa. Estava com o rosto cansado, mas a voz carregava uma determinação que não tinha mostrado antes. Renata, eu sei que você é nova aqui, mas não consigo ignorar o que vi ontem. Minhas filhas pararam de chorar quando você chegou perto. Você entende o que isso significa? Renata balançou a cabeça, nervosa. Não sei, doutor. Talvez tenha sido sorte, um acaso. Não, respondeu ele de imediato. Eu não acredito em acasos. Médicos não explicaram, remédios não resolveram. Mas ontem, por alguns segundos, algo aconteceu. Eu preciso que você fique mais tempo com elas. Preciso que tente de novo. Renata hesitou. Não queria criar expectativas, mas também não suportava ver aquelas crianças sofrendo. Tudo bem. Eu tento, respondeu, mesmo sem ter certeza do que estava fazendo. E naquela mesma noite, o inevitável aconteceu. O choro intenso tomou conta da casa outra vez. Sueli carregava uma das meninas no colo, andando de um lado para o outro, enquanto a outra se debatia no berço. Rafael suava de nervoso, passando as mãos no cabelo sem saber o que fazer. Então Renata entrou no quarto. Aproximou-se devagar, estendeu as mãos para a bebê que chorava no colo de Sueli, e no instante em que a pegou, o silêncio caiu sobre o quarto. Foi tão repentino que todos pararam, incrédulos. A menina se aconchegou no peito de Renata e adormeceu em segundos, como se tivesse encontrado algo que buscava há muito tempo. A outra, no berço, também diminuiu o choro, até que restaram apenas pequenos soluços. Rafael levou as mãos ao rosto e chorou de alívio. Meu Deus, é isso. Você é a resposta que eu pedi. Sueli, no entanto, não parecia feliz. Seus olhos estavam fixos em Renata, com um misto de medo e desconfiança. Murmurou apenas, cuidado com o que deseja, doutor. Renata fingiu não ouvir, mas aquelas palavras ecoaram dentro dela. Nos dias seguintes, tudo mudou. Rafael passou a depender cada vez mais dela. As meninas só se acalmavam quando Renata estava por perto, e isso fazia com que a jovem passasse mais tempo na mansão do que em sua própria casa. Os outros empregados começaram a cochichar. Alguns diziam que Renata tinha um dom, outros acreditavam que era algo sobrenatural, talvez até perigoso. Certa noite, enquanto guardava alguns brinquedos no quarto das gêmeas, Renata notou o velho caderninho de Sueli sobre a cômoda. A tentação foi mais forte que ela. Abriu devagar, temendo ser pega. As páginas estavam cheias de anotações estranhas, datas, símbolos e frases soltas. Algumas falavam sobre noites de insônia, sobre sonhos recorrentes, sobre presságios. E em meio às palavras, Renata encontrou algo que a fez gelar. Uma anotação descrevendo exatamente o que havia acontecido na noite anterior, quando ela pegou a bebê no colo e o choro cessou. Mas o mais assustador era que aquela página estava datada de meses antes de Renata sequer começar a trabalhar ali. O coração disparou. Ela fechou o caderno rápido, tentando processar o que aquilo significava. Será que Sueli já sabia que isso aconteceria? Como? No corredor, ouviu passos se aproximando. Guardou o caderno no mesmo lugar e fingiu arrumar os lençóis. Era Sueli. A governanta entrou no quarto e a encarou de forma penetrante, como se pudesse ler seus pensamentos. Você acha que entende o que está acontecendo, Renata? Pois saiba, nem tudo que acalma vem da luz. Renata estremeceu. Mais tarde, ao chegar em casa, não conseguiu pregar os olhos. Os choros ainda ecoavam em sua mente, mas agora misturados àquela frase misteriosa. Será que o que ela carregava dentro de si era realmente um dom? Ou uma maldição? E no silêncio da madrugada, enquanto tentava adormecer, ouviu um som que a deixou arrepiada. O choro das gêmeas, vindo de dentro de sua própria casa. Na manhã seguinte, Renata acordou exausta. O som do choro que ouvirá em sua casa ainda martelava sua cabeça. Mas quando se levantou e procurou pela origem, tudo estava em silêncio. Não havia bebê algum,
Não havia ninguém. Será que estava enlouquecendo? Tentou se convencer de que era apenas cansaço, fruto das longas noites mal dormidas. Mas no fundo, sabia que não era só isso. Ao chegar na mansão, foi recebida pelo olhar aflito de Rafael. Graças a Deus que você veio cedo. A noite foi um inferno. Elas só se acalmavam quando chamávamos seu nome. Ele falava com desespero, como se sua sanidade estivesse presa a ela. Renata se aproximou das gêmeas, e assim que entrou no quarto, o choro cessou. Era imediato, quase sobrenatural. As crianças a olhavam fixamente, como se reconhecessem algo que nem mesmo ela sabia que possuía. Rafael ficou em silêncio, apenas observando, com lágrimas contidas nos olhos. Sueli, no entanto, não suportava mais aquele cenário. Aproximou-se de Rafael e disse em voz firme: "Patrão, o senhor não vê? Isso não é normal. Essas crianças não estão chorando por dor ou fome. Estão chorando por algo maior. Algo que não pode ser acalmado com remédio. Essa menina", e apontou para Renata, "traz consigo uma ligação que não deveria existir." Rafael respirou fundo, cansado das insinuações. "Chega, Sueli. Você está falando coisas sem sentido. Se Renata ajuda minhas filhas, então ela fica. Eu não quero ouvir mais nada." Renata tentou se concentrar nas crianças, mas sentia o peso das palavras da governanta. Uma ligação que não deveria existir. O que aquilo queria dizer? Naquela noite, enquanto alimentava as meninas, percebeu algo diferente. O olhar das duas não parecia de bebês comuns. Era profundo demais, quase consciente. Uma sensação estranha percorreu sua espinha quando percebeu que os olhinhos das duas não se fixavam em Rafael ou em Sueli, mas apenas nela. Era como se a reconhecessem de algum lugar distante, de uma vida que não poderia explicar. Horas depois, quando se deitou para descansar no quarto de hóspedes da mansão, foi despertada por sussurros. Abriu os olhos devagar, achando que fosse apenas o vento, mas as vozes eram claras, como se alguém estivesse murmurando dentro do cômodo. Se levantou e percebeu as gêmeas em seus berços, olhando diretamente para ela. E então, o som veio. Não eram choros comuns, mas palavras desconexas, frágeis, mas que soavam como tentativas de comunicação. Renata recuou assustada. Bebês daquela idade não falavam. Era impossível. Assustada, correu até a sala onde Rafael descansava no sofá e tentou explicar, mas a voz falhava. Ele a olhava confuso, sem acreditar no que ela dizia. Mas Sueli, que escutava à distância, aproximou-se com um olhar grave. Eu sabia que não era coincidência. Essas crianças querem dizer alguma coisa. E você é a chave, Renata. Mas cuidado, às vezes, ouvir demais pode custar caro." Renata mal conseguiu dormir depois disso. Quando finalmente fechou os olhos, sonhou com uma cena perturbadora. Estava em um quarto escuro, segurando duas crianças que choravam sem parar. Procurava por ajuda, mas todas as portas estavam trancadas. Ao fundo, uma sombra observava em silêncio, cada vez mais próxima. Acordou com o coração disparado, coberta de suor. Os dias se passaram, e a situação só se intensificava. Quanto mais tempo passava com as gêmeas, mais elas pareciam depender dela. Rafael já não sabia viver sem sua presença, e Sueli anotava cada detalhe em seu caderno, como se esperasse o momento certo para revelar algo. Até que uma noite, quando todos estavam exaustos, Renata ouviu algo que a fez gelar até os ossos. Segurando uma das meninas no colo, jurou ter escutado claramente a palavra mamãe sair dos lábios frágeis da bebê. Não era um balbucio qualquer, mas uma palavra nítida. Ela quase deixou a criança cair de susto. Rafael, que estava no quarto, se levantou em choque. Você ouviu isso? Ela chamou você de mãe. O silêncio tomou conta do ambiente. Renata não sabia o que responder, mas dentro dela algo explodia em desespero e confusão. Por que aquelas crianças a chamavam de mãe? Quem realmente elas eram? E foi nesse instante que Sueli entrou no quarto, segurando firme seu caderno. Olhou para os três,
Com uma voz carregada de peso, declarou: chegou a hora de você saber a verdade, Renata. Nada do que viveu até hoje foi por acaso. Você não foi escolhida para estar aqui. Você foi trazida. O silêncio que se seguiu àquela frase parecia pesar toneladas. Renata sentiu as pernas fraquejarem, como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Rafael olhava para Sueli em completo estado de choque, incapaz de entender o que a governanta estava insinuando. A mansão, sempre tão imponente e cheia de vida, agora parecia um lugar sufocante, um labirinto de segredos prestes a desmoronar sobre eles. Renata tentou responder, mas a garganta travou. Como assim? Trazida? O que você quer dizer com isso? A voz saiu trêmula, quase implorando por uma explicação. Sueli respirou fundo, segurando o caderno velho contra o peito, como se ele guardasse o peso de anos de lembranças, anotações e verdades que ninguém queria ouvir. Você acha que foi coincidência ter conseguido esse trabalho justo aqui, nesta casa, neste momento? Acha mesmo que foi apenas sorte? Nada disso, menina. Essa mansão já estava chamando você muito antes de colocar os pés nela. Essas crianças, elas não são como outras crianças. Elas nasceram cercadas por algo que eu nunca tinha visto antes, e desde o primeiro dia gritam como se implorassem por algo que ninguém entende. Até você aparecer. Rafael explodiu, nervoso. Chega, Sueli. Você está enlouquecendo, inventando histórias só porque está cansada. Eu não vou permitir que encha a cabeça de Renata com essas bobagens. Mas a própria Renata não conseguia se desligar daquelas palavras. Algo dentro dela dizia que, por mais absurdo que parecesse, havia verdade naquilo. Desde que chegara à mansão, sua vida tinha mudado de uma forma que não conseguia explicar. As visões, os sonhos, o vínculo inquebrável com as gêmeas. Não era normal. Nada era normal. Naquela noite, incapaz de descansar, Renata saiu do quarto e percorreu os corredores escuros da mansão. O ar estava pesado, e cada passo ecoava como se a casa inteira a observasse. Foi até a sala onde Sueli guardava seus pertences, e com hesitação, pegou o caderno que ela tanto protegia. Abriu as páginas e se deparou com anotações perturbadoras. Descrições detalhadas de noites sem sono, do choro incessante das crianças, de comportamentos estranhos que começavam desde o berço. Desenhos de símbolos que não reconhecia, palavras riscadas como se Sueli tentasse esconder de si mesma o que havia escrito. E então, uma página fez seu coração disparar. Ali estava anotado: elas não aceitam qualquer colo. Apenas o dela. Apenas a mulher que perdeu o filho. Apenas Renata. Renata deixou o caderno cair no chão, os olhos marejados. Como Sueli poderia ter escrito isso antes mesmo de ela chegar? Isso não fazia sentido. Ela recuou, tremendo, quando uma voz baixa cortou o silêncio. Eu sabia que você ia procurar. Sueli estava parada na porta, com a expressão grave. Agora você entende. Não foi você quem escolheu essa casa, menina. Essa casa escolheu você. Renata sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Rafael, que havia acordado com os passos e seguido até ali, presenciou a cena. O que vocês estão escondendo de mim? Que história é essa de casa escolhendo pessoas? Vocês perderam a noção da realidade. Sueli se aproximou devagar, encarando-o nos olhos. Patrão, o senhor nunca quis acreditar, mas sua família carrega uma marca. Essa mansão tem segredos que atravessam gerações. As crianças nasceram com esse peso. E agora, Renata também está dentro disso. Ela não pode fugir. Renata queria gritar, queria negar tudo, mas uma força invisível parecia prendê-la. Como explicar o que acontecia? Como negar o que sentia? As gêmeas choraram de repente, um choro tão agudo que fez todos correrem até o quarto. Mas quando chegaram lá, o choro cessou como mágica. As duas estavam em silêncio, sorrindo, olhando para Renata. O mais perturbador, porém, estava nos berços. Nos lençóis das bebês, marcas estranhas haviam surgido, como símbolos desenhados em sangue.
Rafael ficou paralisado, sem acreditar no que via. Sueli apenas fechou os olhos, resignada. Está começando. Renata se aproximou devagar, o coração acelerado. Quando tocou as mãos das crianças, uma onda de memórias que não eram dela invadiu sua mente. Imagens de corredores escuros, vozes antigas, promessas quebradas. E em meio a tudo, a visão de um bebê perdido, seu bebê, chorando sozinho em um vazio sem fim. Ela caiu de joelhos, sufocada pelo peso daquelas visões. Rafael a segurou, desesperado. O que está acontecendo com você? Fala comigo, pelo amor de Deus. Mas Renata mal conseguia respirar. As crianças a olhavam intensamente, e ela sabia, naquele instante, que não havia mais volta. Estava conectada a elas de uma forma que jamais poderia romper. Sueli, com lágrimas nos olhos, murmurou: se preparem. O que vem agora é muito maior do que qualquer um de nós pode suportar.